noite a todos. Boa noite. Feliz sábado. Que bom que nós estamos aqui nessa noite, começando o dia de sábado na casa do Senhor para louvar e engrandecer o seu santo nome. Nós estamos muito felizes porque estamos começando um fim de semana especial, também um fim de semana jovem, e nós estamos felizes também pela sua presença. Mas nesse momento especial nós queremos cantar em gratidão ao nosso Deus, porque tudo que Ele faz por nós, tudo que Ele fez por nós, Ele também ainda continuará fazendo por cada um de nós. Então vamos louvar todos juntos, cantando a Ele a glória. sempre. Amém.
nome do nosso Deus. Nesse momento eu quero convidar a cada um de nós para nos colocarmos em pé e cantarmos todos juntos, Toque em Minhas Mãos.
Vamos orar. Querido e bondoso Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, porque a semana se passou e que o Senhor nos guardou até o dia de hoje. Obrigado, Senhor, pelo sábado que se iniciou. Que nós possamos adorá-lo e entender que o sábado foi separá-lo para adoração, para o seu louvor e para a sua honra. Que nós possamos ter consciência disso. E seja conosco nessa programação jovem que irá se iniciar hoje. Abençoe os pregadores que ministrarão a palavra. Que nosso coração e nossa mente possa estar aberta. Continue nos abençoando, nos guardando. Somente te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado. Olhe para a pessoa do seu lado, mostre aquele sorriso, amarelo ou branquinho, não sei como está aí. Mas diga para ele que bom que você está aqui na casa de Deus. Vamos iniciar aqui um fim de semana jovem, bem diferente. Hoje nós temos aqui o início com o pastor Josanã. Seja bem-vindo, também o presidente. O pastor nosso vai apresentar todos vocês. Amanhã pela manhã vamos continuar a partir das 9 horas a programação com a Escola Sabatina, culto divino. Convide seus amigos, familiares. À tarde nós temos uma programação musical. Vamos lançar aí 5 músicas. São músicas inéditas que vão ser apresentadas aqui por alguns cantores, alguns solistas. É um projeto chamado Ecos da Graça. Venha que você não vai se arrepender. E no domingo à noite nós iremos iniciar a série Em Busca de Sentido para a Vida. Nós estaremos 3 domingos seguidos falando sobre esse tema de extrema relevância para o nosso mundo atual. Então você não pode perder. Venha participar conosco, a Base Jovem, esse fim de semana, que é jovem como vocês. Todos nós somos jovens. Em meio à tempestade.
vez estendo boa noite a cada um de nós, um feliz sábado também. Queridos, nós estamos vivendo neste momento, no mundo como um todo, momentos de muita tristeza, de muita maldade, de muita crueldade. Essa semana, nós tivemos essa notícia dessa jovem que foi assassinada brutalmente e que teve a sua neném tirada do seu corpo. E não somente essas notícias, a gente vê muitas outras notícias que mostram para nós que a cada dia esse mundo ele já não tem uma solução. Nós sabemos, como cristãos, nós sabemos o que esperar deste mundo. Nós sabemos que o amor esfriará, nós sabemos que as profecias estão se cumprindo, e nós temos que ter isso em nossa mente, no nosso coração, a certeza de que as profecias estão se cumprindo porque Jesus está voltando. Isso tem que estar dentro do nosso coração. E a pergunta que fica para cada um de nós é: como vai ser a nossa reação quando nos encontrarmos com Jesus? Quando estivermos face a face com Ele? Quando nós nos encontrarmos com nossos queridos que um dia perdemos também? Como vai ser esse reencontro? Mas principalmente nós temos a certeza de que vai ser um momento muito emocionante. Muito emocionante porque nós veremos face a face aquele que entregou a sua vida por cada um de nós. E esse é o maior presente que nós podíamos receber. E ele foi pago pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Essa música que nós iremos louvar nesse momento, que acredito que muitos já conhecem aqui, nós cantamos bastante aqui na igreja, se chama Beijai Meu Jesus. E ela fala sobre essa esperança que nós temos, desse mundo que nós estamos vivendo, mas também da esperança que nós temos de muito em breve encontrarmos nosso Senhor Salvador Jesus e abraçá-lo, beijá-lo, porque Ele nos salvou, Ele nos dá a vitória a cada dia. Então que possamos a cada dia meditarmos e entregarmos completamente ao Senhor, com fé e convicção de que muito em breve o Senhor vai voltar e nós iremos morar com Ele, nós e nossa família. O homem agressivo
Queremos agradecer ao Grupo Razão por estar aqui nessa noite, trazendo essa mensagem musical, onde nos traz mais uma vez a confirmação da nossa esperança, que é a volta de Jesus, amém? Queremos agradecer também a sua presença, por estar aqui nessa noite, por atender o nosso convite. A você também que nos assiste através da TV Advir, seja muito bem-vindo. Que o Senhor também esteja aí na sua casa, também trazendo esta mensagem especial e nos acompanhando nessa noite. Queridos, nós temos alguns convidados especiais, mas antes eu quero trazer aqui a informação que durante este final de semana, todas as nossas igrejas do distrito e também na maioria das igrejas de Cuiabá, estará realizando um movimento espiritual de convocação às novas gerações para uma verdadeira adoração. Você pode dizer um amém? Amém. Ou seja, Deus tem chamado homens e mulheres, jovens, adultos, crianças, para que nós pudéssemos adorá-lo em espírito e em verdade. Esse é o povo que se prepara para a breve volta de Jesus. Um povo que o adora em espírito e em verdade. E claro, nós estamos nos unindo nesse propósito durante esse final de semana, e como foi bem dito aqui através do nosso líder jovem, nós estaremos iniciando hoje, e a nossa jornada ela tem um ciclo que se estende até ao domingo, e nós temos alguns convidados especiais nessa noite, e eu quero convidar o nosso pastor dos pastores, nosso líder aqui da Associação Leste Mato Grossense, o pastor Fábio Lúcio, e eu gostaria que nós pudéssemos recebê-lo com uma saudação especial, uma saudação adventista, né? JA. Pastor Fábio, que alegria tê-lo aqui na Igreja do Porto. É uma igreja viva, uma igreja animada, uma igreja musical, né? Onde nós temos jovens que louvam, jovens que utilizam seu dom também através de tocando instrumentos, e nós ficamos felizes por ter aqui a presença da nossa liderança da Associação Leste Mato Grossense. Junto com você, nós também temos aqui o nosso tesoureiro, o nosso amigo Wellington Melo, e eu gostaria que nós também pudéssemos recebê-lo com uma saudação especial de boas-vindas. O nosso tesoureiro, ele está há poucos meses aqui na Associação Leste Mato Grossense, e como eu também sou novo aqui no Porto, eu gostaria até de perguntar ao vivo: é a primeira vez aqui na Igreja do Porto? Não, já veio, né? Mas de toda forma, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença de vocês. Quero também agradecer a presença dos nossos irmãos do distrito e do Colégio Adventista que estão aqui presentes conosco também. Tá bom? Que Deus abençoe e que nessa noite o Senhor mais uma vez venha falar ao nosso coração, à nossa mente, e possamos sair daqui juntos, de mãos dadas com Cristo Jesus. Boa noite, igreja.
Pastor, obrigado pela recepção calorosa. Sempre que a gente vem aqui no Porto, a gente é bem recebido. O carinho dos irmãos, ele, sabe, fica aqui guardadinho no coração. Eu estava ali sentado, aí Raniel saiu dali, foi lá me dar um abraço, porque eu batizei ele no Campuri do ano passado da União. E outros também, quando a gente chega, vai recebendo um abraço. É o carinho e o calor da Igreja do Porto. Então, obrigado, pastor, por abrir as portas. O pastor já mencionou que nós estamos num projeto especial de adoração voltado para a nova geração em toda Cuiabá. Então nós temos mais de 50 pregadores em praticamente todas as igrejas da cidade nesse fim de semana. Não é só a Igreja do Porto que está em festa, é a Igreja Cuiabana, a Igreja de Cuiabá está em festa. E eu estou vendo um pessoal até uniformizado ali, pastor. Quem que é aquele povo ali? É do Jardim Paulista, aquele povo ali que tá... O ponto soprou aqui agora. Então, revelação, povo do Jardim Paulista, gostei aí, chama a atenção aí o tema, né, do Ministério Jovem, e é uma alegria, porque esse programa é voltado para os jovens, é voltado para a nova geração. E vocês tiveram a alegria e o privilégio de receber um convidado especial, um homem de Deus, que eu vou apresentar para vocês agora. E na sequência ele estará com a palavra. Só que antes, pastor, hoje à noite algumas igrejas vieram para cá e os pastores que estariam pregando lá vieram também. Então eu só queria apresentar alguns pastores que estão conosco aqui para vocês conhecerem. Deixa eu começar aqui com o pastor Genilton e Cássia, que estão ali, o casal nosso pastoral. Saudação para ele, gente. Casal pastoral lá de Querência, direto de Querência para Cuiabá. É isso aí, Querência é bênção, viu, gente? Obrigado, viu, por estar conosco. Qual igreja que eles vão estar amanhã, pastor? São Mateus, obrigado. Ao lado deles está o pastor Fernando ali também. A saudação, pastor Fernando é o pastor lá de Bom Clima, em Campo Verde. E ele está em qual igreja, pastor? Do Praeiro. Amanhã, então, a partir das 9, vai ser bênção lá na igreja do Praeiro. Eu vi ali atrás também pastor Herbert ali, está ali, é lá do distrito de Nobres, e o Herbert não está sozinho, né? Patrícia está com ele, que é a primeira dama, e Sarinha também, que é a filha mais velha ali. A saudação para essa família abençoada. Eu esqueci algum pastor? A igreja do Dom Aquino, que o pastor vai estar lá. Rapaz, tem um ponto aqui do meu lado muito eficiente. Eu é que às vezes não escuto direito aqui. Obrigado, pastor. Então aí os pastores que estarão no distrito do Porto, e eu tenho certeza que a bênção vai se completar amanhã lá na tua igreja, tá? Mas sem mais delongas, eu queria apresentar agora para vocês o escolhido para abrir a palavra com vocês essa noite. Ele é responsável, podemos dizer, pela comunhão da América do Sul, de 8 países da América do Sul. É uma responsabilidade gigante, mas nós conseguimos trazê-los para ficar 5 dias com a gente, e o Porto está sendo abençoado hoje. Queria que vocês recebessem com muito carinho esse homem de Deus, pastor Josanã Alves. Olha aí, muito bem. Eu vi mais mãos ali quando você levantou, pastor. Eu levantei, não tinha tanta mão assim não. Mas o pastor Josanã é um amigo, nós estudamos juntos, fomos contemporâneos na faculdade, e é sempre uma alegria quando o pastor está conosco aqui. Eu tenho certeza que vocês acompanham ele nas redes sociais, e ele tem feito um trabalho gigante. Ó, teve uma irmã que fez assim lá atrás, ó. Um trabalho gigante. Pastor, seja bem-vindo. Essa é a igreja calorosa do Porto. Você vai sentir isso aqui na hora que você começar a abrir a palavra e pregar e o fogo descer aqui. Amém. Viu? Ó, você já viu? Já sentiu aqui que vai tremer o chão? Que tal se a gente orasse agora pedindo a bênção pelo pastor Josanã? Você pode orar junto comigo? Em algum momento da oração, estende a tua mão aí e vamos abençoar esse servo de Deus para que ele seja usado pelo Senhor agora. Deus eterno, obrigado, porque a tua palavra diz que o Senhor nos daria pastores segundo o teu coração.
E aqui nós estamos agora com vários pastores escolhidos pelo Senhor, que estão aqui nessa noite em comunhão com a igreja do Porto e as demais igrejas do distrito. Obrigado. Mas nós colocamos agora de forma especial pastor Josanã nas tuas mãos, que ele seja usado por ti mais uma vez, e que nós estejamos alertas, com a mente atenta, para entendermos, aceitarmos, praticarmos e proclamarmos as verdades que encontrarmos e aprendermos aqui hoje. Use-o mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Pastor, Deus te abençoe, tá? Obrigado, amigo. Feliz sábado. Obrigado, pastor Israel, pela oportunidade, pastor Fábio aí pela apresentação. Gente, que alegria estar com vocês, uma alegria que estamos vivendo aqui esses dias. Há 2 dias estamos no concílio com todos os pastores, foi muito especial, os momentos que vivemos estudando a Bíblia ali durante o dia de ontem. Hoje começamos de madrugada, um culto com os pastores, buscando Deus, e foi uma bênção, e eu agradeço a Deus pela oportunidade. E todo mundo está dizendo: pastor, você foi um felizardo, chegou no frio. Ontem fez um friozinho tão bom, pastor. Hoje fez um dia tão agradável. Eu digo: olha que bem, Deus seja louvado. Muito obrigado pelo carinho. Já vi muitas pessoas aí me recebendo na porta e abraçando, dizendo que acompanham o meu ministério. Muito obrigado. Orem sempre por mim, por minha família, para Deus nos conduzir firmes aí no caminho do Senhor. Nós vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 17. Eu quero compartilhar um texto bíblico com vocês que tem falado ao meu coração esses dias. Tenho apresentado essa mensagem em alguns lugares onde tenho viajado e queria compartilhá-la com vocês hoje. Apocalipse, capítulo 17. Nós vamos ler um versículo desse texto, Apocalipse, capítulo 17. Mas antes, eu queria convidá-lo a mais uma vez falar com Deus, mas agora você vai falar com Deus. Eu queria que nessa oração você dissesse: Santo Deus, nós estamos com a Bíblia aberta agora, e eu quero que o meu coração também esteja aberto para receber a Tua palavra. No momento da pregação, irmãos, a gente precisa ficar bem consciente, sempre que você vai assistir um sermão, que nesse momento, mais importante do que quem vai falar é o desejo e necessidade de quem vai ouvir. Às vezes a gente vai para a igreja pensando assim: quem será que vai pregar? Mas na verdade o Espírito Santo, quando vem para falar o nosso coração, a preocupação não é tanto quem será que vai pregar. A preocupação do Espírito Santo é quanto desejo as pessoas estão de ouvir a palavra de Deus. Então, independente de quem vai pregar, se você realmente quiser, o Espírito Santo pode de maneira poderosa falar ao seu coração hoje. Então, antes de lermos o texto bíblico, eu queria convidá-lo a fechar os olhos e falar com Deus um pouco e dizer: Santo Deus, eu estou na Tua casa, é o início do sábado, e eu quero que o Senhor fale ao meu coração de alguma maneira essa noite, que a Tua palavra atenda às minhas necessidades, e que a saída eu possa ter a certeza de que esse homem falou, mas a palavra veio de Deus. Então feche os seus olhos e peça isso a Deus. Com suas palavras, fale isso e peça isso a Deus. Querido Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar nessa igreja, de poder compartilhar a Tua palavra, mas eu não tenho nenhuma possibilidade de saber o que essas pessoas necessitam ouvir, e mesmo que eu soubesse a necessidade de cada um, eu não tenho como atender. Por isso eu, nesse momento, peço que o Teu Santo Espírito que está conosco fale ao nosso coração, que os nossos olhos espirituais sejam abertos e que possamos sentir que o Espírito Santo está andando entre os bancos da igreja, procurando aquelas pessoas que realmente querem ouvir a Tua voz essa noite. Algumas pessoas estão nos acompanhando pela internet, esteja com elas onde estiverem, para que também possam ouvir a Tua palavra, sentir a Tua presença, e no final tenhamos todos a certeza de que o Espírito Santo colocou ou retirou do nosso coração o que era da vontade dEle. Isso é que eu te peço, em nome de Jesus, amém.
Sempre que você vai ler um texto bíblico, é muito importante que você entenda o contexto daquilo que você está lendo. Às vezes, o contexto do que você vai ler, ele é tão importante quanto o texto que você vai ler, porque ele vai te fazer entender com mais profundidade o texto que você vai estudar na Bíblia. Apocalipse 17 é um dos capítulos que tem um contexto, um dos mais importantes, não apenas do livro do Apocalipse, mas de toda a Bíblia. Então, Apocalipse 17 é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, e eu vou te explicar por quê. O capítulo 17 de Apocalipse é o último capítulo da Bíblia em que o inimigo ainda tem poder e força para atacar o povo de Deus. Então, tudo que ele vai fazendo ao longo da história está descrito na Bíblia. Todo o mal que o inimigo fez para o povo de Deus, todo o mal que o inimigo fez na humanidade, todo o mal que o inimigo atacou e destruiu o povo de Deus, o último capítulo que ele ainda faz isso, e é apresentado isso na Bíblia, é o capítulo 17. Depois do capítulo 17, vem só a derrota completa do inimigo e a vitória completa de Deus e do povo de Deus. Então, o capítulo 17, a importância dele na Bíblia é que é o último capítulo da Bíblia em que o mal ainda tem força de ataque contra o povo de Deus. No capítulo 18 é anunciado a queda da Babilônia. Ainda no capítulo 18 tem o lamento dos admiradores da Babilônia, a ruína completa e definitiva da Babilônia. Capítulo 19, o júbilo no céu. Ainda no capítulo 19, Cristo vence a besta e o falso profeta. Capítulo 20, Satanás é preso por 1000 anos. Ainda no capítulo 20, Satanás é solto e finalmente derrotado. E o capítulo 21 e 22, o novo céu e a nova terra. Então, o capítulo 17 é o último capítulo da Bíblia, como eu disse, que o inimigo ainda tem força para atacar o povo de Deus. Mas, o capítulo 17 está aqui também para nos lembrar que o inimigo ainda tem força para nos atacar. O inimigo ainda tem força para nos ferir, o inimigo ainda tem força para nos magoar, para atacar. E nesse capítulo, gente, é apresentado Satanás atacando com muita força o povo de Deus, com muita ira, porque é o último momento, ou é a cartada final em que ele ainda vai atacar o povo de Deus. Então, nesse capítulo 17, é um dos capítulos mais violentos da guerra entre o bem e o mal, e da maior demonstração de fúria do inimigo contra o povo de Deus. Esse capítulo mostra tanta ira do inimigo atacando o povo de Deus, que um dos versículos diz que ele vai como que se embriagar com o sangue dos santos. É uma maneira de a Bíblia falar, é uma maneira poética de a Bíblia descrever o tamanho da força, da ira e da violência que ele vai vir contra o povo de Deus. No capítulo 17 mostra ele atacando o povo de Deus, ele ferindo o povo de Deus, ele perseguindo o povo de Deus, ele tentando matar, em alguns casos conseguindo matar alguns do povo de Deus, derramando sangue, pisando a lei de Deus, perseguindo. Esse é o capítulo 17. Mas olha o que diz o verso 14, que é o verso que vamos estudar essa noite. Diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com o Cordeiro. Esse versículo é para mim um dos versículos mais profundos de todo o livro do Apocalipse. O capítulo 17, todo até o verso 13, falou de Satanás atacando o povo de Deus, ferindo o povo de Deus, derramando o sangue do povo de Deus, perseguindo o povo de Deus. Mas o verso 14 diz assim, que Satanás e os seus poderes do mal pelejarão contra quem? O que é que diz o texto bíblico? Olha para o texto bíblico, Apocalipse 17, 14. Diz que ele vai pelejar contra quem? O Cordeiro. Aí você tem que fazer uma pergunta ao texto bíblico, e é assim que a gente tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia fazendo perguntas ao texto, para você entender melhor. Você tem que perguntar, peraí, todos os versículos do capítulo 17 falam de Satanás atacando o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus, lutando contra o povo de Deus, mas o verso 14 diz que ele vai perseguir e vai atacar quem? O Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Mas em nenhum momento do capítulo fala de ele atacando o Cordeiro.
Em nenhum momento no capítulo 17 fala de Satanás atacando Jesus Cristo. No capítulo inteiro só fala de ele atacando o povo de Deus, atacando os servos de Deus, os santos de Deus. Porque no versículo 14 diz que ele vai pelejar contra o Cordeiro? E aqui já tem uma verdade linda para a tua vida e para a minha vida. É verdade, o capítulo inteiro fala ele atacando o povo de Deus. Mas o verso 14 diz que ele vai pelejar contra o Cordeiro. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Satanás se levanta contra um filho de Deus, na verdade ele está se levantando contra o próprio Deus. Todas as vezes que Satanás tenta atacar o teu casamento, ele primeiro tem que atacar o Cordeiro que ama o teu casamento. Entenda bem, desde o Éden, a grande intenção de Satanás não era atacar o ser humano. Antes de o ser humano ser criado, ele já tinha ódio, inveja e desejo de destruir e atacar Jesus Cristo. Ele queria o lugar e o trono de Jesus. Então a grande intenção do Satanás, a grande intenção do inimigo, era tirar o poder de Jesus, tirar a autoridade de Jesus e tirar o trono de Jesus. E ele foi tão ousado nisso, que o capítulo 12 de Apocalipse diz que ele fez guerra contra Jesus e os seus anjos. Imagine um ser criado fazer guerra contra o Criador, mas ele ousou. E o capítulo 12 diz que ele foi expulso, porque ele não tinha nenhuma possibilidade de ferir Jesus Cristo. Ele não tinha nenhuma possibilidade de atacar Jesus Cristo. Ele não tinha nenhuma possibilidade de alcançar Jesus Cristo. Mas ele viu um casal que havia sido criado. E ele percebeu o tamanho do amor que Jesus tinha por esse casal. E ele percebeu: eu nunca vou conseguir atacar Jesus Cristo, nunca vou conseguir ferir Jesus Cristo, eu nunca vou conseguir tocar em Jesus Cristo. Mas ele ama tanto esse casal, que se eu conseguir feri-los, eu vou atingir Jesus. E quando ele atingiu Adão e Eva, a grande intenção dele não era Adão e Eva. Ele descobriu que Jesus amava tanto esse casal, que se ele atacasse esse casal, ele atacaria Jesus Cristo. Então entenda bem, ele entendeu o tamanho do amor que Deus tem por você e por mim. E a vida cristã só tem sentido se você também entender o tamanho do amor que Deus tem por você. Quem é pai aqui hoje entende o que eu estou dizendo. Eu tenho 2 filhos. Gente, pode falar mal de mim, pode me atacar, pode me ferir, mas por favor não toque nos meus filhos. Quando a Bíblia diz e apresenta no capítulo 17, Satanás atacando o povo de Deus, ferindo o povo de Deus, derramando o sangue do povo de Deus, mas o verso 14 diz assim: ele está pelejando contra o Cordeiro. É para que você fique ciente que nenhuma lágrima que você derrame primeiro não passou pela consciência e conhecimento de Deus, porque Deus ama você. Então todas as vezes que ele se levanta contra o teu casamento, qualquer coisa que atinja o teu casamento tem que passar pelo Cordeiro. Porque antes de ferir você, ele feriu o Cordeiro que ama você. Mas tem uma outra coisa aqui. E a outra coisa, amigos, caminhe com Deus. Porque cada vez que você peca, cada vez que ele nos leva a pecar, ele está novamente ferindo o Cordeiro que nos ama. E cada vez que ele nos afasta de Deus e nos leva a pecar, ele está novamente envergonhando o Cordeiro que já foi ferido na cruz do Calvário por nossos pecados. Então eu não quero que o Cordeiro seja ferido novamente por mim. Mas o texto diz que o Cordeiro vai ser ferido. Sempre que o inimigo se levantar para nos ferir, a intenção dele é ferir o Cordeiro. Mas sabe o que o texto também diz? Pelejarão eles contra o Cordeiro, mas o Cordeiro... O que é que diz o texto? O Cordeiro vencerá. Aleluia. Meus irmãos, se o livro do Apocalipse terminasse aqui, nós já teríamos o suficiente para seguir a vida cristã. Se o último versículo do Apocalipse fosse o seguinte: pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro vencerá, ponto, acabou o Apocalipse, nós já teríamos o suficiente para seguir na vida cristã. Meus irmãos, se acabou de entender o que nós lemos, o Cordeiro vencerá. Meus irmãos, o Cordeiro vencerá. Aleluia, Deus seja louvado por isso. O Cordeiro vai vencer o divórcio, o Cordeiro vai vencer o cemitério, o Cordeiro vai vencer a maldade, o Cordeiro vai vencer a doença, o Cordeiro vai vencer a depressão, o Cordeiro vai vencer o desemprego. Tudo que fere você
vai chegar ao fim, porque o Cordeiro vencerá. O que é que está magoando teu coração? Ferindo tua vida? O que é que está ferindo o teu casamento? O que é que está ferindo a tua família? O que é que está ferindo a tua vida? Apocalipse 17:14 é um presente que Deus nos dá para dizer: não desista, o Cordeiro vai vencer. Não desista do teu casamento agora, não desista da tua vida agora, não desista da vida cristã agora. Permaneça firme, porque o Cordeiro vai vencer. Não sei quantos já ouviram essa história, mas eu gosto dessa história de um garoto que estava lendo um gibi, uma revista em quadrinhos, de um super-herói que ele gostava, e ele estava lá lendo a revista, e esse super-herói que ele tanto gostava só apanhava do vilão. E ele foi ficando incomodado, e o super-herói apanhava e quase morria do vilão atacando ele. E ele ficou tão chateado com a história, com o gibi. No meio do gibi ele parou de ler, pegou o dedinho dele, marcou assim no meio do gibi onde ele estava, foi lá para a última página da história. Quando ele leu a última página do gibi, ele viu que no final o herói matava e destruía o vilão. Aí ele sorriu, voltou para onde estava o dedinho dele marcado lá no meio do gibi, olhou bem para a cara do vilão e disse assim: você não sabe o que eu sei. No final você vai morrer. Meus irmãos, sabe o que é Apocalipse 17:14? É Deus te autorizando a pegar o teu dedinho ferido pelas dores dessa vida, colocar em cima de Apocalipse 17:14 e dizer assim: você não sabe o que eu sei, o Cordeiro vencerá. O Cordeiro vencerá, meu irmão. Então eu não sei o que é que está atacando a tua vida, eu não sei o que é que está atacando o teu casamento, eu não sei o que é que está fazendo com que você sinta vontade de desistir. O que eu sei é que o meu Deus tem um recado para você essa noite. E o recado para você essa noite é: não desista, porque o Cordeiro vencerá. Já está profetizado. Não desista, o Cordeiro vencerá. Agora entenda bem. Entenda bem. Quando você lê o Cordeiro vencerá, é isso que você tem que ler. É isso que você tem que entender. Eu vou te explicar por quê. Quando a Bíblia diz o Cordeiro vencerá, a Bíblia está dizendo que a vitória é do Cordeiro. Sabe o que significa isso? Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que nós vamos receber uma coroa. Essa coroa é a garantia de que nós estamos salvos por toda a eternidade. Quando o anjo colocar a coroa na sua cabeça, ninguém, absolutamente ninguém que receber a coroa vai pensar assim: eu recebi essa coroa porque guardei o sábado todos os dias quando eu estava na terra. Ninguém vai pensar isso. Ninguém. Quando você receber a coroa e essa coroa for colocada na sua cabeça, ninguém vai pensar assim: eu venci e recebi essa coroa porque devolvi o dízimo e a oferta bem certinho. Ninguém vai pensar isso. Quando você receber a coroa para a salvação, absolutamente ninguém vai pensar assim: essa coroa aqui é porque eu entreguei muita cesta básica quando eu estava lá na terra. Ninguém vai pensar: eu estou sendo salvo e sou um vitorioso porque entreguei cesta básica. Ninguém. Todo salvo, sem exceção, quando a coroa for colocada na cabeça dele, vai dizer assim: o Cordeiro venceu. A vitória não é o que eu faço, a vitória não é o que eu guardo, a vitória não é o que eu obedeço, a vitória é do Cordeiro. E se você não entender isso, você não entendeu a vida cristã. A vida cristã, a vitória na vida cristã não depende do que eu faço, depende de quem eu conheço e quem eu confio. Então quando a Bíblia diz assim: o Cordeiro vencerá, é para você ler literalmente isso aqui. Quem vai vencer é o Cordeiro. Não é o sábado que você guarda, não é o dízimo que você devolve, não é a cesta básica que você entrega, não é o cargo que você tem na igreja, não é o tempo que eu tenho de pastor. Quem vai vencer é o Cordeiro. Mas o texto bíblico não para aí. O texto bíblico diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro vencerá. Por quê? Porque é o Senhor dos senhores e Rei dos... E vencerão também, aleluia. Vencerão também. A vitória de quem? Do Cordeiro. Mas o Cordeiro vai compartilhar a vitória. Com quem? Aí o texto diz: com que se acham com o Cordeiro. Algumas versões dizem: com os que caminham com o Cordeiro.
Outras versões dizem com os que permanecem com o Cordeiro. É a mesma coisa. Os que se acham com o Cordeiro, os que caminham com o Cordeiro, ou os que permanecem com o Cordeiro, é a mesma coisa. Só tem vitória quem aprender a andar com Jesus e depender dele todos os dias. Essa é a vitória da vida cristã. A vitória da vida cristã não é o que eu consigo, é o que Cristo consegue em mim. A vitória da vida cristã não é o que eu faço, é o que Cristo faz em mim. Então entenda, o texto diz: o Cordeiro vencerá. E se você aprender a caminhar com o Cordeiro, você vai vencer também, porque o Cordeiro vai dar essa vitória para você. Deixa eu falar uma coisa para os jovens que estão aqui essa noite. Eu encontro muitos jovens, nos meus 23 anos de ministério, que dizem assim: pastor, olha, eu vou lhe ser sincero, a vida cristã não está funcionando para mim. Eu nem quero viver a vida hipócrita que eu vejo muitos adultos vivendo na igreja, fazendo uma coisa na igreja e outra lá fora. Então eu não quero viver essa vida hipócrita, e eu não consigo viver o que a igreja espera que eu viva. Então, pastor, a vida cristã não funciona para mim, já que eu não quero viver uma vida hipócrita, eu vou sair da igreja. E o que você não entendeu é que você está olhando para você para ter vitória. E Deus nunca te chamou para ter vitória na vida cristã, nunca. Não há um só versículo na Bíblia que Deus diz assim: eu espero que você vença. Sempre que a Bíblia fala em vitória na Bíblia, está relacionado à dependência de quem realmente é o vitorioso. Então, eu não sou vitorioso e nunca serei. O mal é mais forte e mais poderoso do que eu sou. Mas se eu aprender a andar com o Cordeiro vai vencer na minha vida. Deus nunca te chamou para vencer pecados. Nunca. Não há um versículo na Bíblia que Deus te chame para vencer pecados. Deus te chama para aprender a andar com Cristo, para que Cristo em você vença os pecados. Para você poder dizer como Paulo: já não vivo eu. Quem é que vive em mim? Cristo vive em mim. Então a vitória da vida cristã não é eu conseguir vitória. A vitória da vida cristã é o que diz Apocalipse 17:14. Os que andam com o Cordeiro, os que permanecem com o Cordeiro, os que se acham com o Cordeiro irão vencer. Um dia, um pregador que eu admiro, já falecido, chamado Billy Graham, ele foi convidado para dar uma entrevista num canal de televisão americano, que o entrevistador era conhecido por fazer perguntas muito complicadas, que às vezes deixavam a vida do entrevistado exposta. E muitos atores famosos da época não aceitavam dar entrevista nesse programa de televisão, porque pela situação da vida que viviam, sabiam que iriam ter a vida um pouco exposta. Nesse momento, Billy Graham era o pastor mais conhecido do planeta, e ele aceitou dar entrevista para um entrevistador chamado Larry King. E o Larry King não amenizou com o pastor Billy Graham, fez perguntas difíceis. E uma das perguntas foi a seguinte: reverendo Billy Graham, você tem algum pecado que você cai nesse pecado e que você se envergonha por cair nesse pecado? E era uma pergunta delicada. O pastor mais conhecido do planeta, se ele dissesse não tenho, o que é que todo mundo ia dizer? Mentira, quem é que não tem pecado? Se por outro lado ele dissesse sim, tenho, qual seria a próxima pergunta? E qual é o pecado? E o pastor Billy Graham rapidamente disse assim: eu tenho um pecado que eu caio nele, e que quando eu caio eu me envergonho. E antes que você pergunte, eu vou responder: é o pecado de sair de casa sem ter tido um encontro íntimo e pessoal com Jesus Cristo. Meus irmãos, este é o pecado. Este é o pecado. Se um homem durante o dia está tranquilo e no final do dia ele adultera, ele traz sua esposa, ele não pode dizer assim: eu estava tranquilo durante o dia e no final do dia eu pequei, eu caí em adultério. Não. Sabe o que é que ele tem que dizer? Eu caí no começo do dia porque não me encontrei com Jesus. E todo pecado ao longo do dia foi consequência do pecado do começo do dia. É isso que precisamos entender. Quem não aprende a caminhar com o Cordeiro não vai vencer, não importa o quanto se esforce, não importa o quanto tente, não importa o quanto prometa.
você só vai se enfiar mais na lama. E ou você vai abandonar a fé porque acha que não funciona, ou você vai viver uma vida hipócrita, tentando disfarçar quem você realmente é. A vida cristã só funciona quando eu entendo que a vitória é do Cordeiro e que vai vencer quem aprendeu a caminhar com o Cordeiro todos os dias. Então qualquer pecado ao longo do dia é consequência do pecado quando? No começo do dia, por não ter aprendido a caminhar com Jesus. Eu louvo a Deus porque a duras penas eu aprendi essa lição. A duras penas eu aprendi que eu não vou ser pastor, eu não vou ser um cristão, eu não vou ser um bom esposo, se eu não aprender a caminhar com o Cordeiro. Eu vou dizer para vocês por que é que eu busco a Deus. Por que hoje de madrugada eu busquei a Deus? Eu não busquei a Deus hoje de madrugada, meus irmãos, porque eu tinha que pregar para vocês à noite, nem porque eu tinha que falar para os pastores. Eu vou explicar para você por que eu aprendi a buscar a Deus. Por que apesar das viagens intensas, de vários dias fora de casa, a quantidade de atividades que eu tenho, por que eu coloco como prioridade buscar a Deus? Eu vou te explicar por quê. Um dia vai aparecer uma nuvem no céu. E essa nuvem vai ser inicialmente do tamanho da mão de um homem. E essa nuvem vai começar a crescer e vai tomar todo o céu. E ao redor dessa nuvem, nós vamos ver milhares e milhares de anjos. E sentado na nuvem, num trono, vai estar Jesus Cristo. E lá desse trono, Jesus Cristo vai dizer com sua voz poderosa: despertai todos vós que dormis no pó da terra. Quando ele disser isso, a voz de Deus, de tão poderosa, vai ressuscitar todos os que morreram crendo em Jesus Cristo. E hoje o cemitério, que é o lugar mais triste do planeta, vai se tornar o lugar mais feliz do planeta, o lugar do reencontro. Eu não sei onde é que eu vou estar, mas nesse momento eu creio que eu vou reencontrar minha mãe, eu vou vê-la novamente. E quando todos os mortos que morreram em Cristo estiverem ressuscitados, e os vivos que não passaram pela morte estiverem prontos, os anjos vão vir das nuvens e vão nos levar dessa terra até a nuvem onde Jesus vai estar. E nós vamos receber a coroa de ouro e a nossa harpa de ouro. E nós vamos fazer uma viagem até o que Paulo diz que é o terceiro céu, onde Deus habita, onde será a nossa casa por 1000 anos. Quando nós chegarmos lá, Apocalipse 21 e 22 descreve como essa cidade que nós vamos morar, e diz que essa cidade tem portas, que é de uma pérola só. Imagina a beleza dessa porta. E quando chegarmos ali, meus irmãos, a porta de pérola vai estar fechada. E Jesus vai ficar em frente a essa porta fechada. E nós vamos ver a multidão de salvos. E eu quero estar lá no meio, segurando a mão de Gleice, minha esposa, Glenda e Samuel, os meus filhos. E em algum momento, nós vamos perceber no meio da multidão um homem mais alto do que todos os homens e uma mulher mais alta do que todas as mulheres. E nós vamos entender que são os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E Jesus vai fazer um sinal para Adão, chamando Adão para dar um abraço em Adão, simbolizando o abraço em toda a humanidade. E Adão vai começar a andar pelo meio da multidão em direção a Jesus. E Jesus vai abrir os braços para abraçar Adão. Quando Jesus abrir os braços, Adão vai ver nas mãos de Jesus as marcas do cravo. Adão tocou na mão de Jesus. Foram essas mãos que formaram o barro para formar Adão. Adão fazia o culto todo dia com Jesus, mas até aquele momento Jesus não tinha morrido na cruz, então não tinha as marcas na mão de Jesus. Vai ser a primeira vez que Adão vai ver as marcas na mão de Jesus. E quando ele enxergar essas marcas, meus irmãos, ele não vai ter coragem de abraçar Jesus. Ele vai tirar a coroa da cabeça, ele vai colocar os pés de Jesus, vai se ajoelhar e vai dizer: digno, digno, digno é o Cordeiro que foi morto.
E ele vai entender que aquelas ovelhas que ele matava todas as vezes que ele pecava era o símbolo, e que um dia, em algum momento da humanidade, Jesus veio para morrer por ele. Jesus vai se abaixar, vai levantar Adão, vai colocar a coroa de volta na cabeça dele, vai virar Adão para toda a multidão de salvos e vai dizer o que eu mais sonho ouvir na minha vida. Jesus vai dizer assim: vosso conflito está terminado. Vinde, benditos do meu Pai, e possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Meus irmãos, quando eu ouvir isso, eu vou entender que nunca mais eu vou ter que falar com um casal que está querendo divorciar. Nunca mais ninguém vai me ligar pedindo para fazer um culto fúnebre. Nunca mais ninguém vai dizer: pastor, venha visitar irmão tal que está no hospital. Nunca mais. Vosso conflito está terminado. E com essa mão marcada pelos cravos, ele vai abrir a porta do céu. E ele e Adão à frente irão conduzir a multidão dos salvos até a árvore da vida. Na árvore da vida nós vamos comer dos seus frutos, e os homens crescerão à estatura de Adão, as mulheres crescerão à estatura de Eva, e você já vai estar completamente feliz. Você vai ter visto Jesus na nuvem, você vai ter visto Jesus na porta do Éden, mas em algum momento, Jesus Cristo vai começar a andar entre as pessoas, e você vai chegar à conclusão, você vai pensar assim: será que ele está vindo? Em algum momento Jesus Cristo vai ficar tão próximo que você vai chegar à conclusão: ele está vindo falar comigo. Ele vai se colocar na minha frente, vai se colocar na sua frente. Ele vai enxugar com as mãos dele sua última lágrima. Eu tenho a minha teoria sobre a última lágrima. Essa lágrima que diz que ele vai enxugar dos olhos. O que for vai ser bom, mas a minha teoria é que essa última lágrima é aquela dor que você passou na terra, que Deus nunca te respondeu por quê. Quando minha mãe faleceu, era o ano do meu casamento, ela estava organizando tudo do casamento, era o começo do meu ministério, ela era mais a pastora do distrito do que eu, e Deus me confortou depois da morte dela, Deus me ajudou, mas Deus nunca me respondeu por que naquele momento. E quando Ele tocar os meus olhos, enxugar a última lágrima, eu vou entender por que aconteceu do jeito que aconteceu, e vou dizer: glorificado seja Deus porque aconteceu do jeito que aconteceu. E Ele vai me abraçar, e Ele vai dizer assim: seja bem-vindo para a eternidade. Então deixa eu te dizer por que eu busco a Deus toda madrugada. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu tenho que pregar para vocês, é porque eu não quero perder esse abraço. Eu sou igualzinho a você. Nem todo dia eu acordo com vontade de orar, nem todo dia eu acordo com vontade de ler a Bíblia, mas todo dia eu acordo com vontade de abraçar Jesus. E o meu desejo de abraçá-lo é tão grande, mas tão grande, que eu entendi que os vitoriosos são aqueles que aprenderam a caminhar com o Cordeiro. Por isso eu vou à presença dele e o busco, porque eu não quero perder esse abraço. Eu não quero perder esse abraço. Um dia eu estava pregando esse sermão, e no corredor tinha uma jovem que havia sofrido um acidente e não se locomovia, e ela sofreu esse acidente bem jovem e perdeu todos os sonhos que ela tinha, toda a perspectiva que ela tinha. Agora estava presa, sem movimentos, e ela tinha mágoa de Deus, e ela tinha raiva do que tinha acontecido com ela. E quando eu terminei de pregar e falei desse abraço, ela disse: pastor, nada fazia sentido, agora nada continua fazendo sentido. Não faz sentido o que eu passei, pastor, não faz sentido o que aconteceu comigo, mas hoje eu decidi, eu quero esse abraço de Jesus. Eu não entendo o que aconteceu, eu não entendo por que aconteceu, mas eu desejo com toda a força do meu coração esse abraço. E eu converso com ela constantemente, e ela diz: pastor, eu estou segura no desejo do abraço, e todo dia eu volto à presença de Deus pelo abraço. Então eu quero convidá-la essa noite a dizer: Santo Deus, muito obrigado porque o Senhor venceu, e o Senhor compartilha a vitória comigo. Mas sabe quem é que vai vencer segundo Apocalipse 14, 17, 14? Os que se acham com o Cordeiro. Mas aí, para você ter mais segurança, ele dá 3 características. Olhe para o texto bíblico: os chamados,
eleitos e fiéis. Presta bem atenção aqui. Chamado, eleito e fiel é a mesma pessoa, são características dos vitoriosos. Não é que Jesus vai salvar um chamado, outro eleito e outro fiel, não. Todos os vitoriosos da Bíblia têm 3 características. Quais são as 3? Chamados, eleitos e fiéis. Deixa eu te explicar o que é isso. Chamado é o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Quando ele disse assim: Pai, está consumado, aquilo na verdade era um chamado. Ele estava dizendo: todos os homens, desde o primeiro, e todas as mulheres, desde a primeira até o último homem e a última mulher, estão sendo chamados para a salvação. O chamado, meus irmãos, é universal. Deus chamou todos para a salvação, desde o primeiro homem e mulher até o último homem e mulher. Todos são chamados para a salvação. Não existe um só ser humano, não importa o que tenha feito, que não tenha tido a oportunidade de salvação pelo que Cristo ofereceu na cruz do Calvário. Então o chamado é para quantos? Todos. Pastor, e por que então nem todos serão salvos? Aí vem a segunda palavra. Qual é a segunda palavra? Eleito. Eleição é a aceitação do chamado. Nós não acreditamos, segundo a Bíblia, que Deus elege um para salvação e outro para perdição. Isso não é bíblico. A eleição é a resposta, é o que estamos estudando na lição da escola sabatina. A eleição é a resposta pessoal que eu dou ao chamado de Deus. Então, se eu aceito Jesus como meu Salvador, eu sou eleito para a salvação. Então, a eleição é uma resposta que eu dou ao chamado de Deus para mim. Pastor, e como é que eu sei que eu fui chamado e eleito? Aí vem a terceira palavra. Qual é a terceira palavra? Meu irmão, não brinque com a infidelidade. Não brinque. Eu continuo afirmando o que eu disse no começo. A vitória não é pelo sábado que você guarda. A vitória não é pelo dízimo que você devolve. A vitória não é pela cesta básica que você dá. A vitória é pelo que o Cordeiro fez na cruz. Mas sabe como você sabe que você está andando com o Cordeiro? Se você é chamado, se você é eleito, e você é o quê? Então não venha dizer: eu sou chamado e eu sou eleito, mas estou sendo infiel à minha esposa. Não, não. Alguma coisa está errada com seu chamado e sua eleição. Porque o chamado e o eleito, ele é o quê? Então não brinque com a infidelidade na guarda do sábado. Não brinque. Não brinque. Receba o sábado a cada semana, celebrando um Deus que você passou a semana caminhando com Ele. Receba o sábado como um dia especial, em que eu vou ter o contato durante 24 horas com um Deus que me salvou e que está voltando para me levar para casa. Não brinque com as horas do sábado. Não trate o sábado como a quinta-feira. Sábado não é quinta-feira, segundo a Bíblia. Sábado é um dia que foi separado por Deus, santificado por Deus, que devemos usá-lo de maneira exclusiva para adorar e fazer a vontade de Deus. Então não brinque com a infidelidade nas horas do sábado, porque a nossa infidelidade é a prova que estamos dando que alguma coisa está errada com o nosso caminhar com o Cordeiro. Não brinque com a sua infidelidade e com o cuidado do seu corpo. Não brinque. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então não brinque achando que os princípios de saúde que nós sabemos, que nós conhecemos, são coisas de menor importância. Meu irmão, minha irmã, não é de menor importância. O seu corpo é o templo do Espírito Santo, ele tem que estar habitável. Então, se Deus está te dizendo coisas que você deveria comer ou deixar de comer, fazer e deixar de fazer no teu corpo, siga, porque os vitoriosos são chamados, eleitos e fiéis. Então não descuide com a fidelidade do teu corpo, não descuide com a infidelidade do teu tempo. Meu irmão, não saia de casa sem estudar a Bíblia, não saia de casa sem seu culto familiar, não saia, não deixe os seus filhos saírem de casa, não deixe o seu casamento sair de casa todo dia sem a presença e a bênção de Deus. Não deixe. Não brinque com a infidelidade de passar 9 horas por dia nas redes sociais e 2 minutos orando. Tem alguma coisa errada aí. Não brinque com isso. Não brinque com a infidelidade nos dízimos e ofertas. Não pense que isso é uma coisa de menor importância. Não é de menor importância. O dono da prata e do ouro não necessita do seu recurso. Fica tranquilo, a igreja de Deus vai vencer com ou sem o seu recurso. Mas quando eu sou infiel, eu estou permitindo que o egoísmo tome conta do meu coração. Isso prova
de que tem alguma coisa errada com o meu caminhar com o Cordeiro. Porque quem é vitorioso e caminha com o Cordeiro é chamado, eleito e fiel. Então não brinque com a infidelidade dos dízimos e ofertas, não brinque, leve isso a sério. Reconheça que esse é um dos passos da caminhada com Cristo, de crescimento em fidelidade e compromisso com Deus. Eu quero fazer um convite nessa noite, mas eu quero convidar duas pessoas para me ajudarem nesse convite. Eu quero convidar o Murilo e o Diego. O Diego é o pai, o Murilo é o filho. Quem tiver mais da família, a mãe está aí? Então vem também, por favor. O convite que eu quero fazer para vocês é para que vocês possam viver isso, e eu quero convidá-los a ensinar isso para os filhos. Hoje, o Murilo, prazer Murilo, Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe, prazer, Deus te abençoe. Hoje o convite é para que a família tome a decisão de viver esses princípios e ensinar. Murilo, você tem quantos anos? 10. Eu fui batizado com 9 anos e foi a melhor decisão da minha vida. Eu não entendia tudo ainda, mas eu desejei. Não foi que ninguém me forçou, eu desejei. E esse meu desejo foi dirigindo as coisas na minha vida. Tem muita gente, Murilo, que deixa para batizar lá na frente, depois que já estragou um monte a vida e perde um monte de coisa boa que poderia viver. Então parabéns, porque você está tomando a sua decisão no momento certo. E eu quero agradecer e louvar a Deus para que vocês possam ajudá-lo nessa caminhada. Vocês precisam continuar guiando, ajudando como for possível, e que Deus te abençoe para que você continue firme no caminho de Deus. Mas eu quero convidar também aqueles que querem essa noite dizer: Santo Deus, eu quero viver, eu sou o pai, eu quero ensinar para os meus filhos, eu quero que eles experimentem isso também, mas eu quero, com minha família, receber o abraço de Jesus. Eu não quero perder esse abraço por nada. Esse é o seu desejo? Feche seus olhos, vamos pedir isso a Deus. Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado por esse versículo que parece que está meio perdido ali nesse capítulo tão cheio de ataques, de sangue, de perseguição, mas ele está ali para nos lembrar: o Cordeiro vai vencer. Quando os dias forem difíceis, quando der vontade de desistir, o versículo está ali para dizer: não desista, porque o Cordeiro vai vencer. E se você aprender a caminhar com o Cordeiro, você também vai vencer. Ajuda-nos, Santo Deus, porque queremos ser chamados, eleitos e fiéis. Mas como estamos fazendo esse final de semana em todas as igrejas aqui da cidade, nós queremos que os pais entendam: eu preciso viver os princípios de fidelidade, porque eu preciso ensinar para os meus filhos, principalmente com o meu exemplo. Senhor, se tem algum pai aqui, uma mãe, que ainda não tomou a decisão de te obedecer, guardar os teus mandamentos, fazer a tua vontade, dedicar a vida ao Senhor, nos perdoa hoje e nos ajuda a dizer: Santo Deus, eu quero recomeçar com o Senhor hoje, porque eu quero que os meus filhos tenham um exemplo do que é viver com Deus, caminhar com Deus, e um dia eu quero apresentar minha família pessoalmente a Jesus Cristo. Eu te agradeço pela vida do Murilo, te agradeço pela decisão que ele tomou, que ele tenha sabedoria, Santo Deus, guiada por Deus e pelo Espírito Santo, para permanecer firme ao teu lado, e que todas as pessoas da família o ajudem também nessa caminhada, assim como a escola que ele estuda, todos possam ajudá-lo nessa caminhada. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Esse é um momento especial, onde juntos nós iremos ouvir a declaração do Murilo de maneira pública sobre a sua fé e a sua aceitação das crenças da palavra de Deus. Eu gostaria, Murilo, fica aqui pertinho do tio. Alguém consegue um microfone para o Murilo? Enquanto chegando, no retiro espiritual, o Murilo chegou para mim em uma partida de ping-pong.
Ele disse assim para mim: pastor, eu quero me batizar. Meu amigo, se toda partida de ping-pong desse um batismo, eu vivia jogando ping-pong. Irmãos, e eu fico muito feliz quando o juvenil, da idade do Murilo, ele se aproxima do pastor e ele traz esse desejo, porque eu sei que por detrás dele existem pessoas que estão lhe ajudando. É ou não é verdade? Isso é um significado muito importante, irmãos, para as famílias da nossa igreja. Quero agradecer aqui aos pais, a mãe esteve presente aqui à frente, ao Diego, o pai, estará cantando aqui junto com os nossos irmãos, e o Murilo também. Parabéns, Murilo, que o Senhor continue te abençoando. Hoje é um dia muito especial, especial para você, especial para esta igreja, mas também o reino dos céus está em festa. E eu queria te perguntar, na frente desta igreja, e toda vez que você confirmar, você vai ver o povo dizendo amém com toda a força. Você quer ver? Você acredita em Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Amém? Liga o microfone do Murilo aí, que eu não... Fala o oi aí. Oi, som. Confirma de novo. Você acredita em Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Sim. Olha que bênção. Murilo, você acredita no sacrifício de Jesus Cristo por você na cruz do Calvário, para que hoje você tenha direito à vida eterna? Sim. Murilo, você acredita na Bíblia, que ela é a palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ali está o que o Senhor pediu para que eu, você, toda essa igreja, a sua família, esteja atenta, lendo, buscando ao Senhor, porque o próprio Jesus diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Você acredita na Bíblia, que é a palavra de Deus? Sim. Amém. Você acredita também, Murilo, que o teu corpo é o templo do Espírito Santo, e através dos ensinamentos bíblicos, através do exemplo da tua família e o que nós pregamos, o teu corpo, ele deve ser consagrado ao Senhor. Logo você rejeita tudo aquilo que venha te contaminar, que este mundo oferece, e diga para todo mundo: é o Senhor que habita em mim, pois eu sou o templo do Espírito Santo. Você acredita nisso? Sim. Amém? Murilo, o Senhor tem um grande chamado para você. Da mesma maneira como o Evangelho chegou através da tua família, é necessário que esse Evangelho se expanda, cresça. E Deus quer te usar. Todo mundo que nasce para o reino do céu nasce como um verdadeiro missionário. Você quer ser um missionário do reino dos céus? Sim. E agora vai a última pergunta, essa é a mais difícil. É o seu desejo, Murilo, de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a ordem do nosso grande mestre, para que teu nome esteja escrito no livro da vida, e quando Jesus voltar, ele possa chamar pelo teu nome, o nome da tua família, o nome desta igreja, dizendo: vinde benditos do meu Pai, e você há de dizer: este é o Deus pela qual eu aguardava. É o seu desejo de ser batizado? Sim. Amém? Ei, irmãos, é muito bonito, né? Eita, rapaz, que alegria. Irmãos, às vezes as pessoas me perguntam: pastor, onde estão os milagres? Eu digo: aqui está um milagre. Filhos, pais, famílias se entregando ao Senhor e se preparando para a maior de todas as vitórias, que é a vitória do Cordeiro, que Ele nos dará para morarmos com Ele por toda a eternidade. E eu pergunto aos irmãos dessa igreja, membros batizados, que agora querem dizer ao Murilo que se une a nós como membro batizado dessa igreja e o aceita, levante a sua mão direita e diga amém. Deus seja louvado. Murilo, que Deus te abençoe, que esse dia possa ser escrito no livro, com certeza será escrito no livro dos céus, mas também escrito no teu coração. Que Deus te abençoe.
conservador ou liberal demais. Nem tem a ver com julgamentos, com conceitos ideais. Nem falemos de vaidade, de força e poder. O que importa é a mensagem e aquilo que se crê. Somente a cruz e pelo sangue de Jesus vem nos limpar. Liberta o pecador só nesse nome. E Cristo tem poder pra nos salvar. Somente a cruz. Podemos fazer planos para a igreja progredir, aprovar normas e regras, reformar e construir. Mas o mundo que nos cerca espera ver Jesus e seu amor em nossa vida, transformada pela cruz. A cruz, o sangue de Jesus vem nos limpar. Liberta o pecador, somente o nome Cristo tem poder pra nos salvar. Somente a cruz, pois bem acima da história ou da religião está a cruz que o Salvador sofreu por ti, morreu por ti. Somente a cruz e com o sangue de Jesus vem nos limpar. Liberta o pecador, somente o nome Cristo tem poder pra nos salvar. Somente a cruz, somente a cruz, somente a cruz, somente a cruz, somente a cruz. Que o Senhor seja louvado eternamente. Amém? Nesse momento, nós temos então o Pai e o Filho que vão se unir nesse momento no tanque batismal. Esse é um momento muito simbólico para a nossa igreja, porque eu creio, igreja, que Deus está levantando mais uma geração para anunciar a breve volta de Jesus. A geração de crianças, jovens, adultos, mas de maneira especial de um juvenil que hoje se encontra, que necessita e precisa do cuidado do pai, da mãe, para que nesse momento especial pudesse ser celebrado aqui com muita alegria pela nossa igreja. E é claro que existem pessoas que também participaram do crescimento espiritual do Murilo. Eu quero chamar a mamãe para estar aqui pertinho, eu quero chamar o irmão, quero chamar a vovó, quero chamar a Érica, quero chamar os tios. Podem vir aqui, podem vir, podem ficar aqui pertinho, nesse momento especial da vida do Murilo e também para a nossa igreja. Podem vir aqui ficar pertinho ali do tanque batismal.
Olha que cena linda. Uma família inteira que se une para celebrar um momento único da vida do Murilo. Murilo, que momento ímpar, hein? Uma partida de ping-pong, uma conversa. Olha onde nós chegamos. O seu batismo. Papai está ali no tanque, coração saindo pela boca de felicidade. Mamãe ali de olho em você. Nós temos seu irmão, temos aqui a família, vovô, vovó. Nós temos a igreja, mas também nós temos os anjos do Senhor celebrando. Nós temos o céu inteiro em festa, porque o Senhor também te alcançou e quer fazer de você um grande instrumento poderoso em sua mão. Por isso, Murilo, nesse momento, pastor Fábio e os pastores que estão aqui presentes, ao estendermos as nossas mãos sobre você, seguindo a ordem do Mestre, para perdão dos teus pecados e para que o teu nome esteja escrito no livro da vida, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E essa igreja diz: amém, Senhor, amém. Vamos dar uma salva de palmas. Você conhece essa música? Vinde as águas. Meu amigo, tá bonito, vamos continuar cantando. O seu caminho, seus pensamentos mais, e volte pro Senhor. Cante bem forte. Esta vitória, que é a vitória do Cordeiro, eu quero que chegue na minha casa. Eu não quero que chegue somente para a minha pessoa. Eu quero que chegue para o meu cônjuge, para a minha família. Eu não sei se você está pertinho aí da tua família, mas esse é um momento muito especial. Eu quero chamar o pastor Josanã, porque, pastor, nós precisamos consagrar a nossa família. Nós precisamos consagrar os nossos filhos. Essa batalha, ela está chegando ao fim. Ela está chegando ao fim. Porque, como foi dito nessa noite, nós já sabemos o resultado. E o Cordeiro já está nos esperando
para nos dar a coroa da eternidade. Eu gostaria que você, ao lado da sua família, pudesse ficar em pé nesse momento. E você ficasse assim, olha, bem pertinho. Pastor, minha esposa teve que dar uma saída. E você, nesse momento, está também um pouquinho longe, né? Mas a nossa família, ela é universal. Quero chamar o pastor Wellington também aqui. William, por favor. Que momento especial, irmãos. A nossa casa, os nossos filhos, a nossa família. Hoje, juntos, nós podemos dizer, e complete comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar? Querido eterno Pai, nós te agradecemos pela noite e a bênção que tivemos essa noite da Tua Palavra, dos louvores, mas também de ver a decisão de um juvenil, que é uma decisão que temos que tomar todos os dias, entregar a vida a Jesus e renascer. Essa emoção que nós vimos agora, o Murilo emocionado, é a emoção do novo nascimento. O Espírito Santo, de maneira mais presente e poderosa, entrou no coração dele, e se ele te buscar a cada dia, vai permanecer aí. E é esse o nosso desejo, te buscar a cada dia, para que o Espírito Santo permaneça em nós, até o dia que estaremos pessoalmente na tua presença. Agora as famílias estão juntas, alguns de nós estamos sozinhos, mas abençoa cada família aqui representada, Santo Deus, que, como o pastor Israel falou, nós possamos entrar no céu juntos, com a nossa família para a eternidade. Nos leve em paz para os nossos lares, nos traz amanhã para mais uma vez ouvirmos a tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.